Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de biologia e essa é a segunda parte da aula sobre fotossíntese. Bom, vamos recordar lá da primeira parte, a gente viu que a fotossíntese ela é dividida em duas fases. A fase clara ou a fase fotoquímica, em que a gente tem a captação da energia da luz, certo? A quebra da água e a geração de gás oxigênio. E a fase do ciclo de Calvin, a fase bioquímica, em que a gente tem a redução do gás carbônico para a geração de glicose, de energia química. Além disso, na fase clara, a gente tem geração de energia na forma de ATP e NADPH para ser usada na fase do ciclo de Calvin, perfeito? E a equação geral, que vocês também já tinham visto, que é a energia mais CO2 mais água para a geração de glicose, oxigênio e água como subproduto. Nesse caso, a gente também tem que lembrar que a água ela é oxidada, ou seja, ela perde elétrons, e o resultado dessa reação é a geração de gás oxigênio. E o CO2, o gás carbônico, ele é reduzido, ou seja, ele ganha elétrons, e o resultado é a geração de glicose, de energia química. Bom, a gente vai estudar então as duas fases, a fase clara e a fase do ciclo de Calvin. A fase clara, a gente tem que entender que acontece dentro dos cloroplastos, mais especificamente na membrana dos tilacoides. Lembrem-se também da primeira parte que eu falei que os tilacoides são bolsinhas membranosas sobrepostas. Então, da membrana desses tilacoides, a gente tem as estruturas que participam das reações de fase clara. E aqui a gente tem duas estruturas muito importantes: os fotossistemas 1 e o fotossistema 2. O que é um fotossistema? O fotossistema é uma estrutura, certo? Aonde ficam acoplados os pigmentos fotossintéticos, a clorofila, os carotenos. Então, quando eu falei, a clorofila ela é excitada pela luz, pois bem, essa clorofila excitada fica dentro desses fotossistemas, certo? Então, um fotossistema ele é composto por um complexo de captação, que a gente pode chamar de antena, certo? Aonde ficam as clorofilas e os carotenos. Então, aqui no roxinho claro a gente tem o nosso complexo de captação, né? Nossa antena, cheia das clorofilinhas. E um complexo de centro de reação, aonde a gente tem um parzinho especial de clorofilas, certo? E um aceptor de elétrons. Esse parzinho especial de clorofilas é diferente para cada fotossistema, para cada estrutura. Então, no fotossistema 1, o nosso parzinho se chama P700. Por quê? Porque ele é mais eficiente em absorver energia do comprimento 700, no comprimento, comprimento de onda da luz, comprimento de luz, P700 é o que ele mais absorve. Enquanto que no fotossistema 2, o nosso parzinho especial é o P680, também, porque é mais eficiente em captar energia do comprimento P680, do comprimento 680 nanômetros. Perfeito? Bom, as reações de fase clara acontecem sempre do fotossistema 1 para o fotossistema 2. Aí vocês vão pensar, nossa, mas não é do 1 para o 2? Não é mais lógico? Seria mais lógico, mas o que acontece é que os nomes foram dados em função da descoberta. Então, primeiro se descobriu o fotossistema 1, depois descobriu-se o fotossistema 2. E hoje a gente sabe que as reações começam do 2 para o 1. Bom, as reações de fase clara nada mais são do que um fluxo de elétrons fluindo desse fotossistema 2 para o fotossistema 1. Perfeito? O que acontece? Lembrem-se também que eu falei na primeira parte que os elétrons das clorofilas, eles são excitados. Pois bem, quando a energia luminosa ela chega nessas clorofilas do complexo antena, aqui do fotossistema 1 e do fotossistema 2, excita os seus elétrons, certo? Então imagina, bateu um fóton de luz no elétron daquela clorofila. Ele é excitado e conforme ele retorna ao seu estado basal, que é o seu estado não excitado, essa energia ela é transferida para a próxima clorofila, para a clorofila próxima que terá seus elétrons excitados
e quando retornar ao estado basal, essa energia é transferida para a próxima. Então, a gente tem um fluxo de elétrons, certo? De uma clorofila para outra dentro desse complexo antena. Imaginem mesmo uma antena parabólica. As clorofilinhas estão naquele círculo, né? E a energia fica fluindo entre elas. Até que a energia seja captada pelo parzinho especial de clorofilas P680, certo? Quando essa energia é captada por esse parzinho, essa energia excita o elétron desse parzinho, né? Um elétron de cada uma das clorofilas, no caso aí são 2 elétrons, né? Excita os elétrons, só que agora esses elétrons são captados pelo aceptor. Eles não retornam ao seu estado basal dentro da clorofila especial. Eles são pegos pelo aceptor de elétrons. E aí então esses elétrons vão fluir por uma cadeia transportadora de elétrons, que eu vou falar o nome para vocês das proteínas que participam, né, dos complexos que participam, mas não é tão importante saber. Então a gente tem nessa cadeia transportadora uma plastoquinona, um complexo citocromo e uma plastocianina. Perfeito? Conforme esses elétrons fluem por essa cadeia, há bombeamento de hidrogênio para dentro do espaço do tilacoide. Perfeito? O que acontece aqui é o seguinte: quando o complexo citocromo fica negativo, ou seja, pegou elétrons, lembre-se que elétrons são negativos, né? Ele fica negativo porque esses elétrons estão com ele tende a bombear, tende a trazer para dentro do tilacoide prótons de hidrogênio. E isso faz com que o espaço ali dentro do tilacoide fique com uma alta concentração de cargas positivas, ou seja, de prótons de hidrogênio, certo? Também lembrem-se que na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então, o que acontece é que essa concentração alta de hidrogênio aí dentro vai ser a força motriz para que uma enzima chamada ATP sintase, e vocês já podem deduzir qual é a função dela, né? Sintetizar ATP. Então, essa concentração alta é a força motriz para a ATP sintase fazer o quê? Bombear para fora as cargas de hidrogênio, os prótons de hidrogênio, para tentar equilibrar as concentrações, certo? E ao mesmo tempo que ela bombeia para fora, ela produz ATP, porque ela é uma ATP sintase, certo? Então vejam, a cadeia transportadora de os elétrons que passam pela cadeia geram um gradiente de concentração de cargas positivas dentro do espaço do tilacoide, fazendo com que a ATP sintase produza energia para bombear essas cargas positivas para fora. Perfeito? Bom, ao mesmo tempo, vejam, ao mesmo tempo que os fótons excitaram as clorofilas do fotossistema 2, isso também acontece com o fotossistema 1. Então, existe uma transferência de energia de clorofila para clorofila até chegar no nosso parzinho P700 especial, que também tem seus elétrons excitados, que também são captados por um aceptor de elétrons, certo? Vejam que agora, o que aconteceu com esses... Percebam que essas clorofilas especiais, elas perderam os seus elétrons, tanto a P680 do fotossistema 2, quanto a P700 do fotossistema 1. Elas perderam os elétrons, certo? Então a gente diz que elas ficam vazias de elétrons. Mas essa P700, estando vazia de elétrons porque eles foram roubados, né, pelo aceptor, elas têm esses elétrons... esses elétrons são substituídos pelos que vieram da cadeia transportadora. Então, vieram 2 elétrons pela cadeia transportadora, substituindo esses 2 que ela perdeu. Então, agora ela não está mais vazia. Ela está, ok, ela está no seu estado normal. Olha que perfeito. Bom, esses elétrons pegos aqui pelo aceptor no fotossistema 2, eles são transferidos para outra proteína, que é a ferrodoxina, mas vocês também não precisam saber o nome. É importante saber, mas assim, não caem nomes em vestibulares, né? Que por sua vez são transferidos para uma enzima que
vai produzir NADPH. Essa enzima vai pegar esses elétrons, vai colocar dentro de uma molécula chamada NADP e para a produção de NADPH, que é a nossa segunda forma de energia. Então vejam que os elétrons fluíram do fotossistema 2, foram excitaram um parzinho especial de clorofila, foram pegos pelo aceptor, transferidos para uma cadeia transportadora, chegaram no fotossistema 1 para substituir os elétrons perdidos pelo parzinho especial nesse fotossistema. Elétrons aqui também foram excitados e transferidos para a produção de NADPH. Olha que perfeito. Mas não sei se vocês separaram, tem um problema nesse fluxo aqui. Eu substituí o parzinho de elétrons aqui do P700, mas o meu P680 continua vazio, né? E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Por que não pode acontecer? Se as minhas clorofilas especiais ficam sem elétrons para serem excitados, a fotossíntese para. Ela não pode, esse parzinho especial de clorofilas, cada uma dessas clorofilas, não podem ficar vazias de elétrons. Elas têm que ter elétrons para serem preenchidos. Alguém tem que fornecer elétrons para ela. No caso do fotossistema 1, quem preencheu foram os elétrons vindos do fotossistema 2 e da cadeia transportadora. No fotossistema 2, quem vai preencher esse vazio de elétrons é a água. Então, a quebra da água aqui nada mais serve do que para substituir os elétrons que estão faltando no parzinho especial. Então, a gente diz que essa reação de quebra da água chama-se fotólise da água. E essa é uma reação que sempre cai no vestibular. Sempre perguntam qual é a função. Então, se perguntarem qual é a função da água nas reações de fase clara, a resposta é que é para preencher, para fornecer elétrons ao par especial de clorofilas, certo? Para preencher o vazio de elétrons que tem no fotossistema 2. Bom, essa fotólise da água, ela gera oxigênio, metade de uma molécula de oxigênio, que se juntando com a outra gera uma molécula inteira, um gás oxigênio inteiro, né? Um O2 inteiro, e prótons de hidrogênio, que também vão aumentar a concentração aqui nesse espaço. Perfeito? Bom, eu quero que vocês tirem um print dessa tela. Vejam aqui. E a gente diz que esse fluxo que aconteceu do fotossistema 2 até a geração de NADPH, a gente diz que é um fluxo acíclico. Por quê? Porque os elétrons que foram excitados aqui, eles acabaram em uma molécula de NADPH, eles não retornaram ao sistema. Mas a gente também tem o que a gente chama de fluxo cíclico, em que não há participação do fotossistema 2, certo? Não há geração de água e não há geração de NADPH. Esse fluxo cíclico, como ele funciona? Ele só funciona com o fotossistema 1. Então, os elétrons excitados no fotossistema 1 são transferidos para a ferrodoxina, mas a ferrodoxina agora, ela faz o quê? Ela devolve esses elétrons para o citrocromo, aqui para a cadeia transportadora, certo? Quando ela devolve esses elétrons aqui para a cadeia transportadora, existe bombeamento de hidrogênios da mesma maneira e geração de ATP da mesma maneira. Esse citocromo passa, termina na cadeia transportadora e devolve para o fotossistema. Então, por isso a gente chama de fluxo cíclico, porque ele começa no fotossistema 1 e termina no fotossistema 1. Vejam, é um ciclo mesmo, né? Não acaba em alguma outra molécula. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas por que esse fluxo é bom se não gera NAD, que é a segunda forma de energia, e não gera oxigênio, né? Que, de alguma maneira, é bom para todo mundo. Bom, esse fluxo cíclico ele é importante porque ele gera muito ATP. Ele fica o tempo todo gerando ATP, formas de ATP. E também ele é uma forma de proteger a planta do excesso de radiação, do excesso de energia luminosa que está disponível no ambiente.
Vejam, a gente tem fótons de luz, né, energia luminosa, o tempo todo bombardeando a planta. Então, esse fotossistema evita que a planta seja prejudicada por esse excesso de energia. Então, ela fica fazendo esse fluxo cíclico, lógico, paralelo, né, ao mesmo tempo que o fluxo acíclico, para gerar energia na forma de ATP, somente ATP, certo? E para evitar danos com excesso de luz. Certo? Então, parece um pouco complexo, eu vou apagar de novo aqui para vocês tirarem um print. E vamos recordar então que a fase clara é um fluxo de elétrons fluindo do fotossistema 2 pela cadeia transportadora até o fotossistema 1, perfeito? Em que há excitação de elétrons pela luz. Esses elétrons excitados fluem pela cadeia e são absorvidos, são retidos para a geração de NADPH. Ao mesmo tempo, a gente tem geração de ATP. Perfeito?